especialmente as raposinhas, como é citado aqui, eram animais capazes de causar grandes prejuízos às videiras, destruindo brotos e flores antes que os frutos amadurecessem. Louvado seja o nome do Senhor. O problema aqui que Salomão estava se referindo com a sua esposa, ou melhor dizendo, a sua esposa estava dizendo para ele, é que devíamos tomar cuidado com as raposinhas, e não porque as raposas. Por que ela faz esse parâmetro? Raposas e raposinhas. Amém? Porque as raposinhas são as mais rápidas, pequenininhas. São mais pequenininhas. Justamente. Mas não é apenas sobre isso. A gente vai entrar nesse parâmetro aí. E foi muito bom a sua deixa. Glórias a Deus por tua vida. Porque isso significa que a gente, com todo, estamos atentos naquilo que o Senhor ele quer falar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Espiritualmente falando, essas raposinhas, elas simbolizam pequenos pecados. Pequenos pecados. Maus hábitos, atitudes erradas, dentro e fora do casamento, dentro e fora do relacionamento, dentro e fora da igreja, dentro e fora da tua casa, dentro e fora da tua parentela, dentro e fora da tua família. Essas raposinhas significam esses pequenos pecados. Porque para Deus não existe pecado grande e pecado pequeno. Para Deus existe pecado. E Deus ele trata o pecado como pecado. Deus ele não trata o pecado como porque você hoje soltou um palavrão, você não pecou. Porque você hoje esculhambou o seu vizinho, você não pecou. Porque você hoje contou uma mentirinha, você não pecou. Não, você pecou. Para Deus não tem isso de pecadão ou pecadinho. Para Deus existe o pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Negligências que parecem insignificantes, mas que podem comprometer o nosso crescimento, comunhão e espiritualidade com Deus. Então as raposas também era pecado. E as raposinhas também é pecado. E o que é que eu e você pode fazer para mudar isso na nossa vida? Eu não estou dizendo aqui que a gente vai deixar de pecar. Porque se eu falar isso, eu estou sendo hipócrita. Porque todos os dias a gente peca por obra e pensamento. Mas a palavra do Senhor no capítulo 2, no livro do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, e o versículo 15, se eu não me engano, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Aleluia. E santo aqui não quer dizer que você vai ter uma auréola na cabeça, como os desenhos da mostra. Santo aqui quer dizer que você vai ser aquela pessoa separada do pecado. Ou seja, quanto menos você pecar, é melhor. Entende? O versículo ele destaca que as vinhas estavam em flor. Isso significa que havia potencial para uma grande colheita, né?
Contudo, antes que os frutos aparecessem, era necessário remover aquilo que ameaçava o desenvolvimento da vinha. Veja, da mesma forma, Deus, ele deseja que a sua igreja produza frutos espirituais. Mas primeiro é necessário vigiar constantemente. Deus, ele deseja que eu e você, como igreja do Senhor, como igreja dele, a gente produza frutos. Produza frutos. Para esse fruto ele florescer, né? E a gente colher. E não coisas ruins no nosso meio. Na nossa parentela. Na nossa família. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Então as pequenas coisas podem causar grandes estragos. Os pequenos pecados podem causar grandes estragos. O pecado pode causar grandes estragos. Mas o que podemos aprender nesta noite? As raposinhas, elas eram pequenas, né? Existem várias espécies de raposa, raposa vermelha, né? Na nossa fauna aqui no estado de Pernambuco, né? Como eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, no Horto de Dois Irmãos, né? A gente está acostumado a ver sempre as raposas, as raposinhas, porque existem raposinhas e existem raposas, né? Uma média e uma pequenininha. E como a nossa irmã falou aqui, as raposinhas geralmente elas são onívoras. Elas tanto podem se alimentar de frutos, de plantas, de flores, como também de carne de animal. Ela pode comer o animal, como também ela pode se alimentar de plantas, de flores, né, de frutos, né? E ela faz estragos. No meu posto de serviço, que fica ali na Guabiraba, mais precisamente falando ali na Vila Aritana, tem uma reserva ecológica, uma mata ali de reserva ecológica que pertence ao Estado, pertence ao Parque dos Irmãos. E a gente faz a segurança daquela mata, né? A gente faz rondas por dentro e por fora. A gente não permite caçadores, a gente não permite pessoas que vá desmatar, né? E a gente já se deparou com vários tipos de animais. Inclusive, quando a gente chega no plantão, pastor Leandro, a gente vê, porque lá tem um terreno muito grande, né? E é mato de um lado e mato do outro. E na fazenda ao qual a gente fica alojado, né, o nosso posto de serviço, tem várias criações, né, de animais. Aí tem lá a galinha, tem... E a gente viu a raposa querendo pegar as galinhas. E ela é bem surriteira. Ela tem a sua estratégia de caça. Ela sabe exatamente o momento certo de atacar. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amados irmãos, é que o pecado, ele sabe exatamente aonde ele vai atacar. Ele sabe exatamente como entrar. E quando eu falo de pecado aqui, eu falo justamente de Satanás. Satanás, ele sabe exatamente o momento certo de atacar a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, cada vez mais que a gente vigiar nesse sentido, na nossa vida espiritual e também a nossa vida física, né? Com certeza a gente vai vencer. Mas se a gente não vigiar, com certeza nós vamos ser
atacados. E se a gente for atacado, né? Por exemplo, a raposa, quando ela ataca uma galinha, ela tora a cabeça. Não sei se vocês já viram aqui, mas ela separa a cabeça do corpo. Se você usar como metáfora espiritual nesta noite, você vai entender o que eu estou falando. Satanás, ele ataca na cabeça. Satanás, ele ataca na cabeça. Você é a cabeça do seu lar? Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então vai ter problemas grandes, problemas pequenos, mas não vai deixar de ser problemas. Aleluia! Então uma pequena falha não corrigida da nossa vida, né? Pode comprometer grandes conquistas espirituais. Muitas das vezes Deus, ele preparou a bênção e ele envia o anjo com essa bênção. Mas por um deslize, vai comprometer uma grande conquista espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós podemos aprender nesta noite é que não podemos dar brechas para que as raposinhas ou as raposas tentem nos exterminar, meus irmãos. Porque uma vida a dois, como já foi dito aqui, é continuidade. Muitas das vezes o problema dentro de uma casa, de um casal, às vezes está até de uma toalha em cima da cama. Que o marido deixa, né? Muitas das vezes o problema é até a pasta de dente, que o marido pega pelo meio, deixa o vão ali no meio, né? Aí a mulher pega e vacina para subir. Veja, estou trazendo esse exemplo aqui porque é as raposinhas. É as raposinhas. Isto aqui não é culto de casais. Culto de casais a gente explana mais coisas, né? Que acontecem no cotidiano. Mas a gente está falando de problemas. Raposas e raposinhas. Problemas que podem impedir a bênção de chegar no meio da tua parentela, no meio do teu lar. No meio do meu lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem eu estava indo, larguei de trabalho, aí tinha combinado com minha esposa para a gente ir fazer as compras, né? A feira, né? Só que eu tive um dia tão estressante no trabalho que acabei, de certa forma, em algum momento, descarregando alguma coisa nela. Muitas das vezes a gente, como homem do nosso lar, a gente somos egoístas. Porque achamos que só nós, porque trabalhamos e mantemos a casa, somos, né, o provedor, é que temos problema. E agora eu estou falando para os homens da igreja. Estou falando para mim. E aí eu pedi para ela ver o que é que tinha e o que é que faltava para a gente fazer a nossa relação. E ela fez, e quando eu peguei o carro para a gente ir, aí ela me disse tudo, só que eu estava tão estressado que eu não dei atenção.
E foi exatamente este ponto que causou uma discussão entre mim e ela dentro do carro. Veja. Deus abençoou. Veja como é forte isso. A pequena brecha. Ela disse, tu não ouviu não? Eu disse, repete aí, por favor, que eu não ouvi não. Eu não vou repetir mais não. Eu digo, então pronto, então você faça. Entende, meu irmão? Veja como é forte. Veja como é forte. Veja como a raposinha ela é surriteira. Aí depois ficou aquele clima chato dentro do carro, como eu moro ali na Nova Descoberta, na Macaxeira. A gente foi para o Atacarejo ali da BR, mais perto. Caminho até lá, a gente calado. Eu aqui com o bicão do tamanho do trem, e ela lá abriu a janela e ficou com a cabeça do lado olhando assim. Né? Aí depois eu olhei para ela e falei assim, amor, a gente está indo fazer a nossa feira. Aí eu me lembrei que ela diz assim, eu sempre me sinto tão importante quando eu vou fazer feira. Eu me lembrei que ela sempre diz isso, né? Eu me sinto tão importante quando eu vou fazer feira. Porque eu sei que quando eu vou fazer feira, é Deus que está abençoando e não está deixando faltar nada dentro de casa. Aí eu disse a ela, mas rapaz, a gente discutiu por causa dessa besteira. Não me perdoa. Eu tive um dia tão ruim. Aí ela, não, deixa isso falar. Me desculpa também. Me desculpa. Não é perdão, não é desculpa. Mas eu entendo. Muitas vezes eu saio para trabalhar e ela fica lá tomando conta dos netos, 2 netos que a gente tem. Isaac, o mais novo, e Antônio, o mais velho, 3 anos. Um vai fazer 1 ano e o outro vai fazer 3. Ainda tem a minha sogra, que é a mãe dela, que é acamada. Veja, eu saio para trabalhar e ela fica com a bomba todinha, a bomba entre aspas, né? Dentro de casa. É menino chorando, é comida para fazer. Sabe? E ainda tem que dar conta dos problemas do marido quando chega. E ainda tem que pagar o marido, viu? Se é que você não entende. Ou seja, muitas das vezes falta empatia, compreensão da nossa parte. E agora eu falo como um todo. Tanto da parte do marido, quanto da parte da esposa. Entende, meus irmãos? Então são as pequenas coisinhas que faz o ambiente ficar hostil. E isso não é só na vida conjugal. É na família, é no trabalho, é na escola. E também é na igreja. E também é na igreja. Entende? Então, segundo a vinha, ela representa a nossa vida espiritual. A vinha, ela representa o vinhedo, a vinha. Ela representa aqui a minha e a tua vida espiritual. Se eu cuidar da minha vinha, eu vou ter frutos. Frutos lindos, maravilhosos, doces. Agora, se eu vacilar, se eu não cuidar, se eu não regar, se eu deixar de qualquer jeito, eu não vou colher os frutos. Isso é forte. Louvado seja Deus. Deus, Ele deseja que a nossa vida produza frutos
de santidade, amor e serviço. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 5. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada, é o recado de Jesus nesta noite. Jesus ele está dizendo que ele é a videira, nós somos os ramos. Sem ele, nada a gente pode fazer. Quando estamos em uma discussão, em qualquer âmbito, em qualquer lugar, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, porque família é diferente de parentela. Alguém sabia disso? Ou não sabe? Família, marido, esposa e filhos. Parentela, marido, esposa e filhos. A mãe, o pai, o sobrinho, o tio. Quando estamos em uma discussão que a gente deixa as raposinhas querer atacar, a gente esquece de Deus. Já parou para pensar nisso? A gente esquece de Deus. A gente fica tão enfeitiçado com a briga que a gente esquece de Deus. E quando a gente volta a lembrar, já é tarde demais. Já é tarde demais. Porque Jesus, ele tem que estar no centro de tudo da nossa vida, meu irmão. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for falar, tudo que a gente, sabe? Jesus, ele tem que estar no centro de tudo. Louvado seja Deus. Por isso que ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, olha ele dizendo, é preciso estar em mim. É preciso estar em mim. E eu nele, esse, aponta para o teu irmão, esse. Agora aponta este. Este, português, tá? Este, esse. Jesus está dizendo, olha, esse, vocês, eu, vocês, dá muito frutos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quem permanece em Cristo produz fruto. Porém, quando permitimos, olha, que as raposinhas permaneçam, nosso crescimento espiritual é prejudicado. Aleluia, glória a Deus. Veja que situação. O que é permitir as raposinhas? É deixar as raposinhas livres. Eu, como um vinhedo, suponhamos que a gente seja agora o vinhedo. Então, no meu vinhedo, eu vou ter os ramos, os frutos.
as flores. Então eu preciso proteger. Eu vou ver a raposinha, eu não vou correr atrás dela, não vou espantar nem dar um tiro. Porque se eu fizer isso e não matá-la, ela vai voltar. Vai voltar ou não? Mas se eu cercar o meu viveiro, aleluia. Problemas sempre vai e vem, meus irmãos. Os problemas sempre vai e vem, e às vezes vem muitos. Raposinhas. Mas se você se cercar, e agora eu falo espiritualmente, das armaduras espirituais de Deus que está lá em Efésios, os problemas vai vir, mas vai bater e retirar. Porque agora você está revestido. Louvado seja o nome do Senhor. Problemas todo mundo tem e é normal. Jesus, ele nunca disse que a gente ia deixar de ter problemas. Mas ele está dizendo aqui, se vós tiveres em mim e eu nele. Quer resistir aos problemas? Estejam sempre em Jesus. Oh, glória a Deus. Então, se revista nesta noite das armaduras espirituais de Deus para resistir firme aos problemas, às raposinhas, né? Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro, eu aprendo que as raposinhas podem ser atitudes escondidas. E essas atitudes escondidas a gente pode citar aqui, ó: mágoa, orgulho, inveja, murmuração, falta de perdão, desobediência. Tudo isso são as raposinhas escondidas. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então tudo isso passa despercebido. E quando a gente vai ver, já é tarde demais. O pecado já tem sido consumado. E agora a gente fica em dívida com Deus. Deus, ele é misericordioso, né? Mas uma vez que pecamos, a dívida fica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, raízes de amargura, elas crescem silenciosamente, assim como as ervas daninhas. Alguém já ouviu falar de ervas daninhas? São plantas invasoras que nascem para prejudicar o crescimento de outras plantas frutíferas. Cada uma tem as suas funções, né? Então, ervas daninhas a gente pode comparar aqui também com raposinhas, com os problemas. Porque quando a gente está em crescimento espiritual, a gente com certeza vai se arrodear de ervas daninhas. E se a gente não resistir, a gente vai ser sufocados por ela. Trazendo para a nossa vida, se a gente deixar o pecado nos envolver, a gente vai morrer espiritualmente. Se a gente deixar os problemas nos envolver, os problemas vão nos matar espiritualmente. Então é preciso ter muita constância e vigilância. É preciso ficar atento a tudo e a todos. É preciso você desenvolver na sua vida estratégias para que você e eu não soframos com isso.
Porque é muito difícil combater o pecado. O pecado já está impregnado, meu irmão. Como eu já disse, nós pecamos por obras e por pensamentos. Qualquer coisa que a gente pense de errado, a gente já está pecando. Qualquer coisa que a gente faça de errado, a gente também já está pecando. Então é preciso ter muita sabedoria e discernimento do Espírito Santo para que ele possa te livrar, né, do laço do passarinheiro. Raízes de amargura, ela vai crescendo silenciosamente. E isso aqui é muito forte, porque talvez tenha gente aqui que ainda tenha uma raiz de amargura com alguém, com algum parente, com algum familiar, né? Dentro de casa, dentro do trabalho. E isso é forte. Isso é muito forte. E eu, como servo do Senhor, não poderia deixar de falar isso. Não poderia deixar de falar aquilo que o Espírito Santo está mandando falar. Porque Jesus disse que a gente deve perdoar. Eu sei que não é fácil, mas também eu sei que não é difícil. 70 vezes 7 é um número significativo, que talvez pode representar uma eternidade, ou seja, sempre tem que haver o perdão. E se você quer ir para o céu, se você é serva e servo do Senhor, e almeja estar no céu de glórias com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você precisa liberar o perdão. Glória a Deus. Não tenha vergonha do que pode acontecer, porque uma vez que você colocar no seu coração de você tirar esse problema, essa raposinha, essa erva daninha que está te sufocando, Jesus, ele se responsabiliza. Aleluia. Eu lembro da convenção da minha esposa. Perdão, igreja. Que a gente estava fazendo discipulado, pastor Leandro. E no discipulado, o presbítero Vanderbilt, na época, ele falava sobre o perdão. Que a gente precisava perdoar e liberar perdão. Se teu irmão pecar contra tu, tu vai até ele e pede perdão, né? Porque no nosso meio hoje, a gente faz assim. Se eu magoei o pastor Leandro, né? O pastor Leandro, ele vai esperar que eu vá pedir perdão a ele. Entende? Só que poderia ser o contrário. O pastor Leandro vinha me pedir perdão. Mas veja, eu que magoei o pastor Leandro. Mas uma vez que isso acontece, meu irmão, as cadeias, elas são quebradas. Aleluia. Glória. A força do perdão, ela é muito gratificante e forte. E eu lembro que minha esposa, antes de se converter, muito antes, a menina pequena ainda, brigou com a vizinha dela por causa de um pacote de biscoito. E o menino da vizinha tomou da filha dela, na época, né? E as duas discutiram. E o menino era tudo pequeno, os meninos cresceram e elas não se falaram. Havia uma raiz de amargura. E eu lembro que quando minha esposa ouviu que o perdão era libertador, o Espírito Santo fez lembrar ela que ela tinha alguém para perdoar, que ela precisava liberar perdão para ser abençoada. Ela precisava cuidar dessas raposinhas para que ela fosse abençoada. E quando ela acabou o culto, ali aí ela disse para mim: amor, eu preciso ir na casa de fulana e eu vou pedir perdão a ela. Tu vai comigo? Eu disse: vou. E 9h30 da noite, somos vizinhos, né? Éramos, que agora moramos em outro lugar.
Minha esposa desceu a escada, bateu na casa dela. Fulana, ô fulana. Aí ela, quem é? Sou eu, fulana. Rose, que, cara? Minha esposa, né? Aí ela, oi, que, cara? O que foi que houve? Olha, tu lembra que a gente brigou por causa disso. E de lá pra cá a gente nunca mais se falou. Ela, lembro. Então, eu quero te pedir perdão por isso, que hoje eu sou uma nova criatura. A mulher começou a chorar, a duas se abraçou e hoje são melhores amigas de novo. Sempre se ligam, sempre se falam. Por quê? Porque o perdão, ele é libertador. Eu sei que vai ter situações, vai ter pessoas que você vai liberar perdão e não vai querer estar perto mais. Certo? Você tem seus motivos, né? Mas que você e eu precisamos liberar o perdão. Isso sim, a gente precisa liberar o perdão. Amém, meus irmãos? O quarto quesito, precisamos vigiar continuamente. A ordem do texto é: apanha-nos as raposas e as raposias, né? A gente não basta identificar o problema, mas é necessário a gente, além de identificar esse problema, a gente remover esse problema da nossa vida, do nosso meio. Não basta apenas a gente identificar, o problema está ali. Mas vai deixar o problema ali? Entende? Muitas das vezes o nosso ego, o nosso orgulho, faz com que a gente deixe o problema reinar na nossa vida. E eu posso citar e exemplificar aqui. Às vezes está faltando alguma coisa para a gente comer dentro de casa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Né? Às vezes está faltando um arroz, uma fubá. Chegou o dia 25. Aí, final de mês, às vezes não tem nada para dar o menino. Às vezes não tem nada para a gente almoçar. Aí o nosso ego, o nosso orgulho não deixa a gente pedir nada a ninguém. É ou não é assim? É forte ou não é? É, igreja. E às vezes a gente precisa quebrar esse orgulho, pastor Leandro. A gente precisa quebrar esse orgulho. A gente tem família e tem parentes e tem ministério. Eu garanto a você que se estiver faltando, um parente seu, ele pode lhe ajudar. O seu ministério, ele pode lhe ajudar. Não precisa ninguém saber quem é. Mas eu garanto a você, se o pastor chegar aqui, tem um irmão nosso que está precisando de alimento. Os irmãos, por gentileza, próximo culto, cada um traga um quilo de alimento para ajudar o irmão. Eu garanto a você que vai ter. Mas muitas das vezes esse probleminha, essa raposinha, que é o orgulho, que fere o nosso coração diariamente, não permite, não deixa. E é por isso que a gente precisa vigiar nesse sentido. Eu sei que a gente trabalha, eu sei que a gente tem condições de nos manter, eu sei, né? Mas não é vergonha você sanar um problema pedindo alguém ajuda.
Eu citei isso aqui, mas isso vai em cada âmbito da nossa vida. O orgulho fere. E o orgulho, ele ultrapassa as barreiras. E se a gente não vigiar nesse sentido, a gente vai deixar as raposinhas nos engolir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Abra suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para a gente encerrar aqui. Todos acharam? Vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar, ou como anda ao derredor como leão, bramando como leão, né? Buscando alguém a quem possa devorar ou tragar, né? Esses problemas nos afetam diariamente e a gente precisa estar em vigilância, porque uma vez que o diabo ele entra, ele não entra para querer perder. O diabo ele nunca vai entrar para querer perder. E ele vai ganhar se você não sanar esse problema. Porque a intenção e a vontade do diabo é querer matar a tua vida, é querer matar a tua família e é querer matar o teu ministério. A intenção dele é esta e não vai mudar. Até Jesus Cristo voltar, a intenção do diabo é essa e sempre vai ser. Não pense que o diabo ele brinca de ser diabo. Porque muitas das vezes eu e você brincamos de ser crente. Mas o diabo ele não brinca de ser diabo. Por isso que o apóstolo Pedro ele está dizendo: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, quem possa devorar. A oportunidade que o diabo tiver, ele vai querer te matar. Ele vai querer te matar. É verdade. Então, meus irmãos, que a gente possa eliminar Aleluia. Glória a Deus. as raposinhas, para que a gente possa preservar Glória. os frutos. Aleluia. Oh, glória! Elimina as raposinhas e preserva os frutos. Glória a Deus. Oh, glória! Quando eu e você a gente cuida da vinha, os frutos permanecem saudáveis e abundantes. Aleluia! Glória a Deus. Uma vida limpa diante de Deus produz frutos que glorificam e edificam a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pecamos por obra e por pensamento todos os dias. Mas como é santo
aquele que vos chamou, aquele que nos chamou. Sede vós, semos nós, santo em toda maneira de viver, meus irmãos. Glória. Preciso. O cristão, ele já sai de casa com um alvo nas costas. O ímpio não. O ímpio não. Mas o cristão, ele já sai com um alvo nas costas. Porque o deslize que o cristão dá, ele vai ser julgado. Cuidado. Vigia. Sua casa, o seu lar, é bênção do Senhor. Aleluia. Glória. É bênção. Tá chegando aí, né? Dia dos namorados. O dia que eu casei. Foi no dia dos namorados que eu casei. No ano de 2011. Caiu na data 11. Esse ano cai na data 12. Mas foi no dia dos namorados. Tá chegando aí. Todos os dias eu peço a Deus para que meu lar seja tranquilo e abençoado. A gente discute, como eu já falei aqui nesta noite. Discutir é uma coisa e brigar é outra. Se você me perguntar aqui quantas vezes a gente já brigou, eu vou dizer nenhuma. Se você me perguntar quantas vezes você discutiu, eu vou dizer várias vezes. Meu relacionamento é desde 2004. Já tem um tempinho já, né? 22 anos. 22 anos. Casei em 2011, na igreja, no papel, né? Vai fazer 15 anos, bodas de cristal. E eu espero chegar até a eternidade. Entende? Então é um momento de reflexão para nossas vidas. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Responda para mim não. Os casados aqui de plantão, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vinha? O nosso vinhedo, o nosso relacionamento. Para os solteiros, o que eu posso fazer para melhorar as nossas vinhas? A minha casa, o ambiente familiar, a minha escola, as minhas atitudes diante dos meus amigos, né? O que eu posso fazer? Vigiar, orar, se consagrar, amar, abraçar, dizer que ama, liberar perdão. Porque talvez muitos estejam pensando, mas para você é fácil falar, né? Mas eu acho que eu já tenho experiência suficiente e já passei por muitas coisas também para estar falando aqui. Tudo isso. E não se preocupe que isso aqui não é constrangedor para ninguém não. Porque isso aqui se trata da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela edifica, ela exorta e ela abençoa. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Problemas todo mundo tem. É normal. Mas aí a gente cuida dos problemas e elimina para deixar Deus ele trabalhar na minha e na tua vida, meus irmãos.
Então que esta palavra ela fique aplicada em nossos corações, impregnadas em nossas mentes, e que a gente possa sair daqui nesta noite cheios do Espírito Santo de Deus. Que eu e você seja um canal de bênção no meio de nossas parentelas, de nossos familiares, de nossos amigos e no meio de nossos ministérios, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, bem forte. Tome posse desta palavra, que é a palavra de Deus para nossas vidas, né? Deus, nesta noite, usou o seu servo para nos trazer um alerta espiritual. E todo alerta é Deus cuidando da nossa vida, Deus nos chamando a atenção para que a gente não venha a cair no perigo, não venha a cair nas ciladas do nosso adversário. Então, nesta noite, que nós possamos refletir, irmãos, acerca desta palavra. Que não seja só mais uma mensagem, que não seja só mais um culto, mas que seja algo que venha levar eu e você a refletir, porque todos nós precisamos desta palavra. Certa vez eu ouvi um pastor falando uma frase e me chamou a atenção. Ele disse que ninguém tropeça em montanha. Você entendeu, irmãos? Ninguém tropeça em montanhas. Todos nós tropeçamos em pequenas pedrinhas. Aquilo que para mim e para você parece ser a famosa frase: que besteira, o que é que tem? Todo mundo faz, ninguém está vendo. Isso pode ser um caminho, irmão, sem volta. Isso pode ser a porta que o diabo vai se aproveitar para destruir o teu casamento, para destruir o teu relacionamento com o filho, para destruir a tua família, para destruir o teu chamado, o teu ministério. E quantos hoje não vivem uma vida frustrada, não vivem se lamentando, irmãos? Porque Deus muitas vezes ele nos alerta. E a gente, Patrícia, não percebemos os alertas de Deus. Às vezes é nas pequenas coisas, irmãos, que o adversário ele vai ganhando terreno. Deixa para amanhã. Amanhã a gente faz. Amanhã eu abraço. Amanhã eu digo que amo. Amanhã eu peço perdão. E muitas vezes, irmão, o amanhã pode ser muito tarde. Então, enquanto nós temos a oportunidade, nós precisamos cuidar da nossa vida. E essa vinha, ela pode ser tipificada de várias formas. Tanto a nossa família, quanto o nosso casamento, quanto os nossos filhos, quanto o nosso ministério e principalmente a nossa salvação. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo aqui e perder a eternidade ao lado de Jesus? E muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente vai deixando as repousinhas tomar conta e vai perdendo cada vez mais o apetite pelas coisas espirituais. E quando nós perdemos os apetites pelas coisas espirituais, cada vez mais nós estamos nos distanciando tanto de Deus quanto do céu. Quantos não sentem mais prazer de estar na igreja? Quantos vêm para o culto a pulso? Quantos só cumprem o ritual e perderam a alegria da salvação? Mas que nesta noite nós possamos fazer como o salmista Davi, que ele disse: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Que esta palavra fique gravada nos nossos corações. Fique de pé nesta noite. O servo do Senhor, ele vai precisar sair antes do término do trabalho, pois ainda precisa buscar a sua esposa, mas de antemão nós queremos, em nome da igreja, agradecer o presbítero Pedro
por ter nos abençoado com esta palavra em nome de Jesus. Quem foi muito abençoado nesta noite? Glória a Deus. Então o servo do Senhor vai se retirar enquanto nós vamos estar louvando este hino e encerrando o trabalho em nome de Jesus. Pode soltar. Deus abençoe a igreja. Pode soltar. Feche seus olhos. Vamos encerrar este trabalho fazendo esta oração em forma de canção nesta noite. Bota a mão no seu coração e faça essa oração mais sincera que você puder. Diga isso nesta noite em nome de Jesus. Cante nesta noite. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Isso, bota a mão no seu coração e faça essa oração. Sem tua graça, você é profeta. É a tua hora com Deus. Não deixa que nada atrapalhe isso não. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Diga isso. Em meu ser, dividido carne e espírito, Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas apenas o pecado agora. peça isso. Mas eu sei Que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Grita isso, igreja. então liberta-me de mim. Grita essa verdade. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de si, até que não haja mais espaço. Peça, peça. Quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Adore o Senhor nesta noite. Faça dessa canção a tua oração mais sincera nesta noite. Que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Meu ser, Milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. oh,
viver é transformado. Eu passo a ser o quê? Livre pra viver A tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser. se enche. Se enche de bondade Diga isso. e reina O Espírito o Espírito sobre a carne. sobre a carne. E assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito, ele possa sempre reinar em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh Deus. Então liberta-me de mim. Vai dele. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o teu viver é transformado. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Diga isso. Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. Até que não haja mais espaço. mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina Por quê? o Espírito Sobre a carne. Glória a Deus, aleluia. Reina O Espírito sobre a carne. As palmas louvem a Jesus nesta noite. Glória a Jesus. Meus irmãos, quero lembrar da igreja que amanhã nós temos ensaio, Patrícia, para os varões a partir das 8 horas da noite. Então, nosso diácono Jesus, nosso irmão Isaac, nosso irmão Alexandre, nós estaremos aqui a partir das 8 horas da noite. Vamos só passar os louvores que nós cantaremos no sábado, organizar algumas coisas e logo em seguida nós retornaremos para nossa casa em nome de Jesus. Então, 8 horas em ponto, nós iremos começar o nosso ensaio em nome de Jesus. Na quinta-feira, irmãos, nós vamos estar na nossa sede lá no Corvo da Areia e nós vamos levar alguns irmãos que a gente puder para estar lá cooperando com o nosso pastor e também mais uma vez orando pela vida dele para que o Senhor possa trazer uma cura, uma recuperação para a vida do nosso pastor Jaziel em nome de Jesus. Queria eu poder levar todos, mas nós não podemos, né? Mas a gente vai ver alguns irmãos que estejam disponíveis para que a gente possa atravessar a Macedônia e levar o socorro de Deus lá para o nosso pastor presidente em nome de Jesus. Na sexta-feira nós não teremos programação, mas no sábado nós estaremos aqui a partir das 18 horas, tá certo? 18 horas a igreja já vai estar aberta e a partir das 18h30, 18h40 nós já estamos nos organizando para iniciar o culto dos varões para a glória de Deus. Então a gente convoca toda a igreja, não é, para estar conosco, participando, intercedendo. Peço que os irmãos compartilhem, a gente está preparando um cartaz, a gente pede que os irmãos compartilhem aí nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar mais vida. E as varoas aí, convide, né, seus esposos para estar conosco, né? Será uma honra poder receber os homens em nome do Senhor Jesus. Então convido pessoas para estar. É importante que a igreja também faça esse trabalho, irmãos, porque a gente também não pode alcançar todo mundo. Então no seu ciclo de amizade, não é, dentro da sua família,
não é? Na sua vizinhança, você pode convidar um varão para estar aqui. Olha, vai ter um culto lá de homens, vai ser uma bênção, Deus tem uma palavra para você, vai lá, rapaz, não é? E aí você ora ao Senhor e o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que vai convencê-lo e ele vai estar aqui ouvindo a palavra, sendo abençoado e quem sabe aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. Se a gente quer ver a igreja crescer, irmãos, a gente precisa fazer a nossa parte. Que é hora que a gente fala tanto em crescimento, mas a gente não convida ninguém para o culto, a gente não insiste, convida uma vez, aí a pessoa diz que não ou não vem, a gente desiste, não é? Mas quando a gente estava no Egito, quando era para ir para o brega, quando era para ir para o pagode, não é? A gente tinha tanta coragem, a gente insistia, mas eu estou liso, eu pago, mas eu não estou afim não, bora menino, vai ser bom. Aí Jesus entra na nossa vida, transforma a nossa vida, perdoa os nossos pecados, dá uma oportunidade da gente estar na presença de Jesus, e o que é que a gente faz? Não chama ninguém. Você tem um remédio, muita gente doente, e você pode apresentar a cura, e você não faz. Eu sei que tem alguns irmãos que convidam, mas eu sei que muita gente poderia também fazer mais isso. Então, se você propor no seu coração de trazer pelo menos uma pessoa, veja quantas pessoas tem aqui. Imagina cada um que está aqui, trouxesse um convidado. Veja como essas cadeiras ficariam preenchidas. Então veja que o crescimento não só depende de Deus, depende também a gente sair da nosso comodismo, da zona de conforto. Porque evangelismo não é só pegar a literatura no domingo e sair ao campo, não. Evangelismo é todo dia, é com a nossa vida, é nas nossas redes sociais, é convidando as pessoas para vir para a igreja, é postando um cartaz. Sabia que até quando eu compartilho um cartaz eu estou evangelizando? Porque eu estou levando outras pessoas a ter o conhecimento de algo de Deus. E através dessa divulgação o Espírito Santo pode convencer alguém vir ao culto e Deus salvar essa vida. Então veja como é importante, irmãos. A igreja está enganjada com esse projeto. Então vista a camisa do seu ministério, ame a sua igreja, faça a sua parte. Eu ouvi uma frase que diz assim que muitas vezes a gente não pode pagar um incêndio, mas a gente pode fazer a nossa parte. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que tudo dará certo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu posso contar com a igreja, irmãos? Então, glória a Jesus. Queria convidar a nossa irmã Fernanda. Ela vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este trabalho e também apresentando o caderno de oração, a caixinha de oração, os nossos irmãos que estão enfermos e toda a liderança e o ministério desta igreja. Amém, irmãos? Quem mais necessita de uma oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui em Tua presença te agradecendo, Senhor, por este culto maravilhoso, pela palavra que foi ministrada, pelo aprendizado, Senhor. Que essa palavra, Pai amado, ela possa fazer efeito nas nossas vidas de imediato, Senhor, como um remédio que a gente toma e que a gente já vai sentindo a cura. Senhor, a Tua palavra ela é remédio para nossas vidas, ela é transformação. A Tua palavra, Senhor, ela faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto. Teu confronto, Senhor, ele gera mudança. E nós cremos, Senhor, que nesta noite o Senhor, Pai amado, trouxe aquilo que a Tua igreja necessitava ouvir. Senhor amado, neste momento nós estamos te apresentando os pedidos da caixinha de oração, do caderno de oração. Que o Senhor possa, meu Pai, mais uma vez abençoar cada pedido, Pai amado, cada frase escrita, cada socorro, Senhor, cada transformação que foi depositado nessa caixa e nesse caderno, Pai amado. Que o Senhor possa continuar agindo, Senhor, para que esses pedidos eles possam ser concretizados para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite também por aqueles que estão ausentes no culto, seja por enfermidade ou qualquer outro problema.
O Senhor sabe e conhece, Pai amado. Visita a nossa irmã Kelly, que está no hospital. Visita, Senhor, o filho da nossa irmã, da nossa missionária Ana Paula, porque só o Senhor é capaz, Pai amado, de operar um milagre. Senhor, visita também a vida da nossa irmã Ju, Pai amado, que está enlutada com a perca da sua netinha. Senhor, visita a vida do nosso pastor Ferreira, nosso pastor Jaziel, cada um, Senhor, que hoje, por acaso, Pai amado, não conseguiu chegar até a tua casa. Que o Senhor possa, Pai amado, derramar, Senhor, bênçãos sem medidas e que a tua misericórdia os alcance. É dessa forma, Senhor, que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga amém, irmãos. Após a bênção apostólica, os irmãos podem deixar as cadeiras aí mesmo. E amanhã a gente vai estar aqui com os varões, a gente organiza a igreja. Os irmãos, após a bênção, estão liberados em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas, doces e poderosas consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. E despedimos dizendo as palmas, louve ao Senhor Jesus nesta noite. Aperta a mão de pelo menos 2 crentes.